Nós estamos dando continuidade à nossa sequência de pregações expositivas no livro de Lucas, no livro de Atos, escrito pelo autor sagrado, Lucas. E ele tem nos falado a respeito de um personagem bíblico. Nós concluímos na semana passada o capítulo 6, e num tema que o sermão que eu intitulei Estevão, um homem cheio de Deus. Obrigado, filha. Um homem cheio de Deus. O autor sagrado trouxe para o palco da história da igreja este personagem bíblico, Estevão. Não somente um personagem que nos emociona, ele nos emociona pela forma piedosa de vida e também nos inspira, não somente nos emociona, mas também nos inspira para que sejamos como este servo, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo diante da morte, se preciso for. Lucas vem destacando que este servo foi escolhido para ser um dos seus oficiais, um dos oficiais da igreja, no serviço da diaconia. Homem que possuía credenciais, que eu já mostrei aos irmãos, credenciais morais, credenciais espirituais, além de ser um homem cheio de quê? De fé e cheio do Espírito Santo, dotado da graça e do poder de Deus, qual ele realizava por meio dessa habilidade que Deus lhe concedeu, prodígios e sinais no meio de toda a congregação, no meio do povo. Por onde quer que ele passasse, a palavra de Deus era confirmada através desses sinais, entre os locais onde ele passava, incluindo as sinagogas, como eu falei para os irmãos no sermão passado. Na ocasião, o historiador Lucas informou que este servo foi tomado de maneira severa e levado para o sinédrio, e uma vez que os seus opositores não conseguiam vencê-lo, dado a autoridade, dada a sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Como eles não podiam resistir a esta graça na vida de Estevão, eles fizeram um plano para destruí-lo, trazendo então falsas acusações, falsas testemunhas. A última cena que vimos no sermão passado, ela terminou com Estevão perante o sinédrio, que é a cúpula religiosa, tribunal religiosa do povo judeu naquela época, diante das falsas testemunhas que exigiam contra ele uma pena capital. No entanto, este homem de Deus não se mostrou preocupado, tenso e nem se amedrontou. O seu rosto transparecia a glória de Deus, brilhava. E o texto diz que todos que olhavam para ele, quando fixaram os olhos nele, viu que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Mostrando o que, irmãos? A tranquilidade, a confiança que aquele servo do Senhor tinha no provável momento mais hostil da sua vida. Agora nós chegamos no capítulo 7. Vamos introduzir o capítulo 7, que contém a maior proclamação, o discurso mais extenso de todo o livro de Atos. Serão, só do discurso, 53 versículos, que consistem naquilo que muitos chamam de a defesa de Estevão, mas eu não chamo de defesa de Estevão, eu gosto de chamar de a pregação de Estevão. Uma vez que esse discurso longo é resultante da pergunta que um líder religioso lhe fez ali quando o sinédrio estava reunido, quando ele exigia um posicionamento diante das acusações em que Estevão era objeto. Essas falsas testemunhas estavam, primeiramente, vocês já viram no sermão passado, incitando todo o povo, e depois incitou também os líderes religiosos, dizendo que, de maneira fraudulenta, que Estevão havia praticado o pecado passivo de morte, o pecado da blasfêmia. Ele estava blasfemando contra Moisés, blasfemando contra o templo, blasfemando contra a presença de Deus, contra a palavra de Deus. E Estevão, diante daquelas testemunhas, como eu disse, não estava com medo por causa daquelas acusações falsas.
Eles diziam que Estevão pregava que Jesus se levantaria e iria destruir o templo. E eu mostrei para os irmãos que isso não é verdade, porque quando Jesus falou em destruir o templo, ele estava falando do seu próprio corpo, a sua morte e a sua ressurreição. Eles também afirmavam que Jesus iria destruir a lei. Eles diziam que Estevão pregava que Jesus viria para destruir os costumes deixados por Moisés. Era a lei. Isso não é verdade, porque o próprio Senhor Jesus, falando lá no Evangelho, disse: não cuideis que vim destruir a lei. Ele disse isso em Mateus. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Lei e os profetas é tudo que Deus deixou no Velho Testamento. Não vim abrogar, Jesus falou, mas cumprir. Estevão, meus irmãos, como uma testemunha autêntica do nosso Senhor, ele preferiu dar resposta ao sinédrio pregando. E nós veremos isso aqui a partir de agora. E não foi uma pregação qualquer. É uma pregação bem sofisticada, bem elaborada, bem construída, onde ele vai deixar muito claro, de maneira muito bela e extraordinária, a história de Israel sempre apontou para Cristo. E não é, como eu disse, uma pregação aleatória. Ela está muito bem estruturada e por causa disso nós iremos passar algumas semanas nos debruçando sobre o capítulo 7. Tem como pregar o capítulo 7 de uma vez. São 60 versículos. Nós iremos, através desse tempo que iremos estudar esse capítulo, pedir a graça de Deus que, na porção em que iremos meditar a cada semana, o Senhor possa falar ao nosso coração, meditando através dessa palavra, dessa pregação, Ele possa falar ao nosso coração e nos trazer aplicações práticas para o nosso dia a dia. Cada sermão terá esse objetivo, eu vou apresentar. A ideia central que Estevão está comunicando àquele sinédrio, em uma porção, e nós vamos fazer aplicações específicas dentro disso, ao tempo que a gente vai crescendo nesta pregação, avançando nela. Os irmãos vão perceber que ele começa a sua pregação com um tom muito cortês. Ele começa com um tom muito amistoso. Ele começa com um tom de muita calmaria. Mas o objetivo dele é chegar no cerne e condenar a atitude daqueles homens. Ele, no final do sermão de Estevão, você vai perceber ele como um profeta, como um profeta que está discursando o juízo de Deus contra aqueles homens, apelando à consciência deles, porque eles rejeitaram o Messias prometido. Então, eficazmente, o texto que nós iremos estudar vai girar em torno disso. A primeira pregação que eu separei para falar aos irmãos, dentro dessa grande pregação de Estevão, eu chamei de a pregação de Estevão, o Deus que se revela aos homens. Então ele vai começar mostrando essa verdade, o Deus que se revela aos homens. Nós não iremos ficar de pé agora para ler o texto, nós vamos lendo os versos, e eu vou trazendo as considerações de cada verso aos irmãos. Vamos fazer assim todo o capítulo 7, tá bom? Com toda a reverência, você vai acompanhando comigo cada verso aí do capítulo 7, e aí a gente vai examinando e vai entregando aí as verdades que o Senhor quer para nós no dia de hoje. Então, há uma primeira cena aqui que começa no primeiro verso, e eu chamei essa primeira cena de uma pergunta capciosa, com intenções maliciosas. Uma pergunta capciosa com intenções maliciosas. E ela se passa no primeiro verso, o quadro do interrogatório hostil com o qual o nosso irmão Estevão teve de enfrentar. Esse é o quadro que os irmãos devem ter de imagem. Olhem comigo o primeiro verso. Então,
lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso, assim? Irmãos, diante do sinédrio aqui, se levanta um líder. O sinédrio está reunido, a imagem aqui é que todos estão reunidos e Estevão está na frente do sinédrio para responder algumas perguntas. E um líder se levanta e pergunta se a razão daquelas acusações realmente procedia. A pergunta, meus irmãos, realmente é capciosa. Uma vez que segue a máxima: todo acusado tem direito de defesa. Mas não tem ninguém aqui no sinédrio, ou ali no momento, que viesse em favor de Estevão. Todo aquele grupo está reunido para julgá-lo, para condená-lo. Evidentemente, aquele líder religioso que se levantou para fazer a pergunta, o sumo sacerdote, ele não tinha intenção alguma de saber se aquelas palavras, aquelas falácias, tinham veracidade ou não. A intenção não é essa na pergunta, por isso ela é capciosa. É bem provável que este homem que estava fazendo essa pergunta, o líder que se levantou, que é o sumo sacerdote que liderava o sinédrio, fosse o Caifás. Porque Caifás, irmãos, era o sumo sacerdote vigente naquela época no meio do povo. Ele foi colocado no lugar do seu sogro Anás. Ele foi colocado pelo imperador romano. Eu já expliquei isso para os irmãos. E naquela época existiam 2 sumos sacerdotes. Um que foi colocado pelos romanos, que é Caifás, e um outro que foi deposto, Anás. Mas esse Anás, mesmo deposto, ainda gozava de privilégios e influenciava muito toda a comunidade religiosa. Então, é provável que Anás ali estivesse. A gente não pode nem afirmar claramente, mas com certeza esse que liderava era o Caifás. A postura desse líder, irmãos, não deveria ser essa. Não deveria ser uma postura capciosa, uma vez que ele sabia muito bem que aquelas testemunhas não eram verdadeiras, que aquelas palavras não eram verdadeiras. Então a pergunta, ela gira em torno da mentira também. Não é uma pergunta honesta. Capciosidade não é pergunta honesta, não é atitude honesta, é atitude eivada pela malignidade. Ele poderia, como um líder espiritual, ter uma outra postura. Ele deveria chamar aqueles homens e, sabendo ele que era mentira, falácia, repreendê-los, acabar com aquele circo e até mesmo dirigir aqueles homens que estavam falando mentiras e dizer: vocês estão sendo facciosos, vocês estão sendo mentirosos, vocês podem ser punidos. Até mesmo ele poderia conduzi-los a serem açoitados por calúnia e difamação. Mas ele não fez isso, porque não era esta a intenção de Caifás. Por que ele não fez isso? Simplesmente porque não era a sua intenção? Era porque ele era tão falso líder, quanto falsas eram aquelas testemunhas. Ele era tão falso líder espiritual, quanto eram aquelas falsas testemunhas que estavam ali, acusando o nosso irmão. Ele era um líder corrupto. Ele liderava com um coração extraviado da verdade. Ele conduzia o povo não a temer a Deus. Era apenas uma aparência de piedade. Era um líder que aparentava piedade, mas na verdade a capciosidade é que dominava seu coração. Por dentro ele era um sepulcro caiado, mas por fora ele era um homem admirável. Irmãos, Caifás era inimigo do Evangelho. Então existem muitos inimigos do Evangelho. Existem muitos líderes que pintam nas fachadas das mídias, parecendo que ele é a pessoa mais admirável. E ele aclama para si amores, privilégios. Cuidado com essas pessoas, porque eles são capciosos. Eles têm intenções malignas nos seus corações. E Caifás aqui é uma figura que remete à realidade que vivemos também. Ele é um homem corrupto, ele não cria no Evangelho,
ele era inimigo do Evangelho, ele ajudou, ele contribuiu diretamente na condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está registrado lá nos Evangelhos, capítulo 11 de João, capítulo 26 de Mateus. Ele possuía um coração com a natureza maligna. Por isso a pergunta é capciosa aqui. Isso nos leva a refletir, queridos, que temos que ter cuidado com a capciosidade deste mundo. Você está neste mundo e pode ser alvo da capciosidade do mundo. Existem muitas perguntas capciosas, com intenções maliciosas, que parece uma pergunta piedosa, uma postura piedosa, e pode cativar num primeiro momento você que pode estar distraído, porque essas pessoas vêm com aquela fala mansa, vêm com aquele estereótipo piedoso, mas por dentro está salivando a destruição da pessoa que ele está diante dele. Pessoas podem usar até mesmo a sua relevância, pessoas podem usar a sua posição para fazer você tropeçar, com a intenção mesmo, velada, de maneira estereótipa, mas por dentro, de fazer você escorregar, de fazer você cair, de fazer você ser enganado, por meio de conversas bonitas. Então há pessoas que têm muitas habilidades das palavras, que sabem acalmar o coração, mas para depois inocular o seu veneno. E aquilo ali está a presença da capciosidade. Por isso precisamos ter discernimento, meus irmãos. Como é que a gente se livra da capciosidade deste mundo? Através do discernimento. O discernimento espiritual. O discernimento espiritual precisa falar forte na hora que a capciosidade chegar. A gente não pode ir de vez, de peito aberto. A gente não pode abrir a porta do nosso coração para qualquer fala, irmãos, para qualquer argumento. Você não pode abrir a internet e o primeiro vídeo que você vê, você dizer, é Deus que está falando comigo. Ali pode estar o fruto da capciosidade, travestido como uma ovelhinha, travestido como um bom pastor, mas na verdade é um lobo. Então não se abre o coração de qualquer vez, de qualquer forma. A gente precisa ter discernimento, como Estevão está tendo discernimento, porque o discernimento espiritual, meus irmãos, acenderá todas as luzes do nosso interior. O discernimento espiritual vai nos fazer enxergar as verdadeiras intenções, vai nos fazer enxergar o caminho e vai nos ajudar a responder da maneira certa e a proceder da maneira correta. Clamemos a Deus que Ele nos dê discernimento espiritual, porque precisamos, irmão, de discernimento espiritual em um mundo capcioso, em um mundo que a capciosidade é a regra. E você vai enfrentar isso em todas as esferas da sua vida, em todas elas. A presença maligna da capciosidade do mundo, assim como Estevão demonstrou o discernimento, nós também precisamos, irmãos, demonstrar que fomos capacitados por Deus, pela sua graça, pela unção do seu Santo Espírito que nos dirigirá à verdade. Sempre a verdade, sem temor, sem receio, sem medo. E quando se discernir a capciosidade, você tem que ir para a verdade. Você não pode fraquejar, nem tropegar. O que eu faço agora? Você vai pelo caminho da verdade. Se procurarmos desenvolvermos o discernimento espiritual, se procurarmos desenvolvermos a vida com o Espírito Santo, irmãos, então ouviremos a voz de Deus, ouviremos o Senhor falando ao nosso coração e nos dando direção diante dos acusadores, diante daqueles que estão procurando um momento oportuno para nos fazer tropeçar. Então este mundo está assim,
mas aqueles que têm o discernimento espiritual estarão guardados. Estevão percebeu a capciosidade pelo discernimento, que era um homem cheio do Espírito Santo. Lembra? Homem cheio do Espírito Santo. Então, nós aprendemos que precisamos ter a plenitude do Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo, é Ele quem nos dá o discernimento, a visão clara. Discernir não é, eu imagino que seja isso, é mais ou menos isso. Eu estou imaginando aqui, eu estou pegando no ar. Não é isso. É certeza absoluta, é clareza, é convicção. É aquela convicção que te faz ter pés firmes, irmãos. Solo para pisar. Não é você viver patinando espiritualmente, querendo se apegar em alguma coisa. Mas não, é firmeza. É convicção do que é certo e do que se deve fazer, mesmo que isso lhe custe a vida. E este homem sabe muito bem disso. Vai custar a minha vida, mas eu vou fazer o que é certo. Vai custar o meu emprego, mas eu já entendi a capciosidade. Custe o emprego, custe a família, custe a saúde, custe o que custar. Devemos caminhar pelo que é certo, até mesmo diante da morte. Aquele povo precisava ouvir uma resposta, aqueles líderes religiosos. E o capcioso e os capciosos imaginavam que a resposta seria de acordo com aquilo que eles colocaram. A gente colocou a bola, agora ele vai chutar, agora ele vai ver, vamos pegar ele agora. Mas ele não vai pelo caminho da sua autodefesa. Ele vai pelo caminho da verdade. O homem da verdade diante dos homens da mentira, dos escravos da mentira, daqueles que os seus corações já estavam eivados a servirem o pai da mentira, que é Satanás. Mas ele é o homem da verdade, ele é o homem do Espírito da verdade, guiado pelo Espírito Santo. E ele vai fazer o que é certo, ele vai confrontar a mentira com a pregação da verdade. E é o que vemos aqui na segunda cena, eu chamei de o testemunho, a respeito do Deus da glória que se deu a conhecer. E ele vai fazer isso numa tônica, aqui começa a pregação. Eu ainda não comecei a pregação, viu? Agora que vai começar a pregação de Estevão. Estevão vai começar a pregar agora, no verso 2. Vamos lá. Leiam comigo. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais. A cena já nos mostra aqui Estevão introduzindo o seu discurso. E é claro que nesta cena a gente pode dizer que ele começa a pregação por causa daquela expressão ali, ouvi. É uma expressão comum que se utilizava para chamar uma multidão para quem vai discursar começar a falar. Mas ele não vai, como eu disse, buscar o caminho da sua absolvição. Ele não vai apelar pela absolvição. Ele não vai pedir desculpas. Ele não tem o que pedir desculpas. Ele não vai atender os anseios capciosos de Caifás e daquela turba. Ele não vai dizer: todos vocês estão mentindo, essas testemunhas aí são falsas, eu não disse nada disso. Pelo amor de Deus, eu não blasfemei contra o nome do nosso Senhor, eu não joguei pedra contra o lugar santo, eu não falei estas coisas, eu não critiquei Moisés, e nem mesmo a palavra de Deus, e nem mesmo o seu santo templo. Ele não faz nada disso. Não precisa disso. Lembra, eu sempre estou trazendo isso, quem vindica o seu servo é o Senhor. Mas ele começa o discurso demonstrando respeito, e isso é muito interessante. Ele sabe que ele está diante de pessoas falsas, mas ele também sabe que está diante de líderes espirituais. E ele tem respeito. E isso é um ponto muito interessante que nós devemos observar. Quando ele usou a expressão irmãos, ele está falando ali compatriotas. Ele está respeitando ao falar isso, meus compatriotas. Quando ele está usando a expressão aqui pais, ele está chamando à memória os seus antepassados e aos anciões ali presentes, ou os anciãos ou anciões, pode falar a mesma coisa, ali presente.
Então ele está sendo respeitoso. Aqui já temos uma breve aplicação. Autoridades devem ser respeitadas, sempre. O crente deve respeitar a autoridade, ele não quebra o princípio. Deus estabelece autoridades. As autoridades precisam dar conta depois do que elas fazem com a autoridade que Deus lhes constituiu. Então, eles são mentirosos, eles deram o coração ao demônio, a Satanás, eles vão prestar conta a Deus. Se eles roubam, se eles mentem, nós temos autoridades neste mundo, irmãos, e estamos sujeitas a elas. A gente sabe que nem todo parlamentar é honesto, mas são autoridades que Deus instituiu, e nós devemos respeito. Na igreja, respeitar o pastor, respeitar o diácono, respeitar os líderes espirituais da igreja. Embora muitas vezes eles estejam no caminho errado, eles vão prestar contas a Deus. O nosso lugar é respeitar, e ponto. E Estevão está fazendo isso. Se eu for um líder falso, eu vou prestar conta a Deus. Seu caminho é respeitar-me, porque a palavra de Deus lhe deu o princípio. Então, eu vou prestar conta a Deus do que eu faço. E você também vai prestar conta do que você faz. Filho, respeita o pai e a mãe, é autoridade espiritual. Ah, mas meu pai está demais, pastor, e minha mãe também. Não quebre o princípio. Deus o estabeleceu como autoridade na sua vida. Lá no seu trabalho também. Não xingue seu patrão, não fale mal dele. Não fique se juntando com amigos para falar mal do patrão, porque você está pecando, você está quebrando o princípio, ele é um líder espiritual e você não pode quebrar isso. Então, a mulher não pode falar mal do marido, nem fazer mal ao marido, porque o marido é líder espiritual na casa. E tem que respeitar. É um princípio. Não tem como a gente mudar isso. O mundo é que entrega o empoderamento feminino, que faz as mulheres pensarem que são maiores do que os homens, no sentido de autoridade, dentro do contexto familiar. Ela tem a mesma dignidade que todo homem tem. Ela tem direitos que os homens têm direito. São servas do Senhor, mas na cadeia de autoridade e liderança, Deus colocou o homem e não tem como mudar. Não dá para mudar isso. Quem quer mudar isso aqui, levante a mão. Já já a gente vai ter assembleia, né? Aí a gente resolve essa tua decisão rapidinho. Então, vamos em frente. Mas aqui apareceu uma outra expressão, varões. Varões. Varões é a palavra grega aqui, andres, que era utilizada para homens, especificamente para homens. E era uma espécie de pronome de tratamento utilizada pelos gregos no passado. Assim como nós chamamos senhores, assim como nós chamamos hoje doutores, senhores, ou cidadãos, no termo bíblico era também israelitas, ou atenienses. Paulo usou essa expressão também, andres, ou varões galileus, ou varões atenienses, quando ele queria falar com os gregos ali, no Areópago, no capítulo 17, ainda a gente vai chegar lá. Mas o seu significado básico aqui de varões é homem maduro. Você está vendo aí? Varões. Homem maduro, um homem já responsável, um homem exemplar. Então, olha o respeito que ele está trazendo para aquele povo, que ele está comunicando àqueles homens. Então, ele sabe dividir muito bem uma coisa da outra. Então, o nosso presidente pode não agradar a todos, mas a gente tem que saber dividir as coisas. Foi Deus que nos deu. O que a gente pode fazer? Foi assim que Deus quis. Nosso papel é orar por ele, clamar ao Senhor que liberte aquele homem. E ele seja justo. Então, você está vendo aqui respeito. E essa expressão varão sempre era colocada quando um discurso geralmente iria começar e se queria chamar a atenção dos homens. Haviam homens e mulheres e aí se falava varões, para chamar a atenção dos homens, porque na Bíblia os homens sempre foram responsáveis diante de Deus por levar o ensino para a sua família. Então, o ensino na casa é entregue pelo varão, pelo homem, por você, homem, que exige respeito, mas tem que cumprir o seu papel, viu? Cumpra o seu papel. Portanto, quando ele disse
varões, ele está chamando todo o sinédrio a uma responsabilidade, a uma atenção. Varões, irmãos, pais. E aí ele vai dizer, no verso: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Harã. Essa expressão Deus da glória, ela é muito rara, meus irmãos. Ela só aparece 2 vezes no texto bíblico. Primeiro ela apareceu lá em Salmos, quando o salmista vai falar: o Deus da glória troveja, mostrando o peso, a autoridade, a Shekinah, glória de Deus. E aqui, Lucas registrando as palavras de Estevão. Só há um Senhor de toda a glória, que revelou a sua Shekinah, o seu peso glorioso em toda a história do seu povo, e isso é fato. O povo sempre viu o peso da glória de Deus no meio do seu povo, no meio de si. Estevão estava usando essas palavras aqui, o Deus de toda a glória, encabeçando a sua pregação. Ele está usando essa expressão para trazer a primeira ideia que ele quer comunicar àqueles homens. Um dia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, resolveu aparecer para a humanidade. Resolveu tornar-se conhecido a todos os homens. O grego aqui, da palavra aparecer, é a palavra grega horal, que é relacionar-se, dar-se a conhecer. Não é de uma forma visível, ainda não foi assim. O que Estevão está construindo é aquilo que vai desembocar lá em Cristo, quando esse Deus que um dia resolveu se revelar, também se fez homem. Mas primeiro ele quis relacionar-se com os homens, antes de aparecer visivelmente aos homens. E Estevão está dizendo que Deus abriu as cortinas da sua glória e mostrou-se aos homens. E ele não fez isso. A atenção aqui que nós precisamos ter é que Estevão está diante de homens religiosos, diante daqueles que eram religiosos do judaísmo do primeiro século. Vocês já devem saber o que significa isso, né? Lembra da pregação de domingo de noite? Ele está diante de homens legalistas, de homens moralistas. E para eles, havia muita significância na religião que eles tinham. Mas Estevão está dizendo aqui, irmãos, no cabeçalho do seu sermão, que Deus não se revelou primeiramente em Jerusalém. O lugar onde eles diziam, é a terra especialíssima. Isso aqui a gente não percebe com muita clareza, uma leitura muito rápida. Deus não se revelou primeiro em Jerusalém. O que mais? Deus não se revelou primeiro a um israelita, porque eles se arrogavam. Deus os escolheu, lembra? Deus nos escolheu, somos melhores do que qualquer outro povo da terra. Não, Deus não quis se revelar em Jerusalém, nem aos israelitas, porque não tem judeu ainda, não tem Jerusalém como cidade, o centro da religião, não tem nada ainda. Ele também não quis se revelar em Canaã, a terra que mana leite e mel, na história do seu povo, né? Que eles, Canaã, a terra prometida, sim, é a terra prometida, mas não foi ali que Deus quis se revelar. Não foi ali que Deus se revelou aos homens. Ele poderia fazer, mas não foi esse o plano dele. Porque haviam coisas muito maiores e muito mais excelentes do que simplesmente um lugar. Uma mera revelação, irmãos. Estevão está comunicando aqui que Deus não se valeu de um templo. Ele está falando isso diante daqueles homens. Isso é um confronto para eles. Deus não se valeu de um templo. Deus não se valeu de um lugar. Deus não se valeu de uma etnia. Olhem no texto, verso 3 e verso 4.
Nós vamos ver agora Estevão no seu sermão dando mais substância a isso que eu estou falando para vocês. Ele vai, através de um curso histórico, ali fazendo citações entre Gênesis capítulo 11, verso 31, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 9, ele vai dando mais substância, sabe? Ele vai colocando mais osso, mais carne nesses ossos, sabe? Enchendo ali o esqueleto da sua pregação. Ele vai dizer aí no verso 3, vamos lá, 3 e 4. E lhes disse, Deus falando: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. O Senhor que se mostrou, que se revelou-se primeiramente a um homem pagão. Não foi um israelita, foi um pagão chamado Arão, que habitava em uma terra distante, habitava na Mesopotâmia. Não era Canaã, era a Mesopotâmia, muito distante, quilômetros de distância. A terra de Ur dos caldeus, um território inteiramente pagão. A terra natal de Abraão, como nós sabemos. Deus apareceu a Abrão, antes de Terá, o seu pai, estabelecer residência em Harã. Porque ele sai de Ur e vai para Harã, estabelece ali. Mas Deus falou com Moisés lá, antes deles chegarem em Harã. Falou com ele em Ur dos caldeus, na Mesopotâmia. Deus falou com ele e lhe fez promessas. Então Abrão ainda, ouviu a voz do Senhor e seguiu. Um homem pagão ouviu a voz do Senhor, creu e seguiu a promessa que Deus lhe fez, e ele foi. Depois que eles pararam em Harã, seu pai morre, Terá, ele agora conclui a ordem que Deus lhe deu, e ele vai para Canaã. É aí que ele chega em Canaã. Mas ele ouviu Deus chamar ele primeiro lá, numa terra distante, numa terra pagã, em Ur dos caldeus. E foi lá que Deus mudou o seu nome, na terra de Canaã. Foi em Canaã que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos povos, ou de muitas nações. Em Ur dos caldeus, ele não tinha esse significado, ele não carregava essa promessa. Mas agora, depois que foi chamado, e ele chega no lugar onde Deus quer que ele fique, ele recebe um novo nome. Ele recebe o título de ser o pai de muitas nações. E se tornou o homem, o pai da fé. E é claro, meus irmãos, que essas promessas também incluem a minha família e a sua família também. Então Deus salvou um pagão e colocou uma promessa muito excelente no coração deste homem. E ele vai seguindo o percurso da vontade de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Minha família está lá, a sua família também está lá, na obediência de Abraão. Na obediência que um pagão teve ao Deus que se revelou. Então, olha o princípio que Estevão quer mostrar. Deus veio para todos. Não veio somente para um povo de uma só terra. Ele veio para todos. Deus apareceu a um pagão em terra estranha, salvou este pagão, lhe fez promessa, ele se tornou o patriarca do seu povo, Deus o elegeu etnicamente este povo, a nação de Israel, para que ele espalhasse por toda a terra as suas promessas, a todas as famílias. E isso já apontava a realidade que o Deus de toda a glória não escolheu somente um homem, mas escolheu todas as nações da terra em um homem. Essa é a verdade que Estevão está comunicando para aqueles homens. Tudo isso apontava para uma aliança redentiva maior no futuro. Quando Deus chamou um homem pagão, Ele está redimindo esse pagão. Lembra, meus adolescentes? Deus está tirando o pagão do paganismo e redimindo ele, e se revelando como o verdadeiro Deus.
Isso é redenção. Mas essa redenção que este homem está sofrendo ali, está sendo objeto, nele já há a promessa do Redentor maior, que é Cristo. Porque Cristo vem da descendência de Abraão, do homem que era pagão e foi redimido. Foi Cristo que chamou Abraão. Agora veja o verso 5. Estevão vai comunicar que este homem remido pelo Deus da glória que se revelou, que apareceu, ele se apegou, ele teve que se apegar à fé. Você acha que Abraão não era um homem de fé antes? Quem é que acha que Abraão não era um homem de fé antes? Ele era, mas não de uma fé verdadeira. Os pagãos deste mundo têm fé, mas não é a fé salvadora. Agora ele tem uma fé salvadora. Por isso que Deus teve que tratar com Abraão de uma maneira muito peculiar e exigir dele coisas extremas. Lembra que ele teve que um dia oferecer o seu próprio filho? Isso já comunicava o Redentor Jesus? Coisas extremas, né, irmãos? Um homem que precisaria interagir com a verdadeira fé. Coisa que aqueles homens no Sinédrio não faziam. Não interagiam com a verdadeira fé. O pai deles interagiu com a verdadeira fé. Nós devemos interagir com a verdadeira fé, irmãos. Todos os homens são religiosos. Todos os salvos em Cristo Jesus e os que não são. Você quer ver? Começa a falar sobre o assunto de inferno para qualquer pessoa. Ele fica curioso, encegueirado, porque ele é um ser religioso. Ele é um ser que quer se relacionar com as coisas espirituais. Mas infelizmente o pecado inclina sempre essas pessoas para o caminho errado. A palavra religião em si não é errada. Erradas são as religiões que tem por aí. Mas esse homem precisa se comunicar com coisas especiais, com coisas superiores. Então vamos lá. Olha como o Estevão vai falando aqui, irmãos. Nela, que é essa terra que ele está agora, Canaã, não lhe deu herança, Deus não deu herança, nem sequer um espaço de um pé. Oh meu Deus! Que Deus pão duro é esse? Por favor, viu, irmãos? Eu não acredito nisso que eu acabei de falar não, viu? Mas nem um espaçozinho de pé para ficar. Mas prometeu, todavia, entretanto, lhe dá posse dela. Está num lugar que é seu, mas não é. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Olha que situação. Quando Abraão chegou nesse novo país, ele obedeceu a ordem do Deus que o remiu. Ele chegou nesse lugar e Deus não lhe deu nada. Sabe o que Abraão tinha lá em Canaã, que era seu, que ele podia comprovar? Quem lembra? Gênesis 23, o lugar onde ele seria sepultado. Ele comprou a posse de onde ele seria enterrado, só isso. Mas o que ele foi nessa terra que Deus prometeu dar a ele? Peregrino. Isso é muito importante, meus irmãos. Deus não colocou, ele não tinha nenhuma terrinha para colocar o pé. Mas ele foi peregrino naquela terra. Abraão não poderia se apegar às coisas físicas. Abraão não poderia se apegar, meus irmãos, ao físico. Ele tinha que se apegar à fé. Ele tinha que se apegar a promessas superiores. Por isso que Deus não lhe deu a possessão diretamente a ele. Abraão entendeu isso. Ele entendeu que Deus não havia lhe ludibriado. Ele entendeu que Deus não tinha enganado ele. Vai para lá que eu vou lhe dar um lugar muito bacana, vou lhe dar muitos filhos. Não foi isso que Deus falou para ele? Você será pai de muitos povos. Quando ele chegou em Canaã, ele foi peregrino. E meus irmãos, isso não foi ruindade de Deus,
De jeito nenhum, Deus não foi pão duro, porque Deus faz tudo certo, tudo perfeito. Quando Deus resolveu não dar nada a Abraão, é porque ele estava dando, ele já tinha dado coisa muito maior. Coisa muito maior. E deixa eu fazer um parêntese aqui, viu? Promessas que nós temos são maiores do que os anseios que nós temos, os anseios naturais que nós temos. Às vezes você fica frustrado porque você queria tanto uma coisa, mas lembre de promessas maiores, mais excelentes. É nessas coisas que você tem que se apegar, que são suas já são suas. Deus escolheu Abraão para estabelecer promessas superiores a toda a sua descendência. E o curioso é que desde lá até aqui não fala descendentes, apesar de que os descendentes estão na descendência. Mas é porque essa sensibilidade nessa palavra sempre quer comunicar o descendente que o povo de Deus sempre aguardou, que é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que eu estou construindo para a mente de vocês? Assim como Abraão, nós devemos nos apegar, não a este mundo, não a uma terrinha que a gente bota o nosso pé, não a roupa que vestimos, a casa que moramos, o conforto que nós temos. A gente não se apega a essas coisas porque nós somos peregrinos. Porque quando Deus nos tirou do paganismo, Ele nos fez peregrinos, como Ele fez com Abraão. Quando Deus nos tirou da falsa religião, Ele nos deu a sua fé. Ele nos deu as suas promessas, que são superiores. Então nós não nos apegamos a nada desse mundo aqui. Nós não queremos as terrinhas deste mundo aqui. Nós não vamos ficar neste mundo caótico aqui. Nós temos e possuímos promessas superiores. Este homem aqui, meus irmãos, tinha que se apegar a isso. Mesmo ele ainda não tivesse, você leu, ainda a sua descendência, porque ele ainda não tinha filhos. Mas Deus já havia prometido, porque Deus é verdadeiro. E o que Deus promete, Ele cumpre, Ele não mente, Ele não se equivocou. E Abraão tinha certeza disso. Você, peregrino, não pode se equivocar, não pode duvidar. Ele mesmo velho, ele não duvidou um só instante que Deus prometeu e que Deus faria e que assim seria, e o seu caminho era só crer, acreditar. E aqui na parte B do versículo 5 diz: mas a promessa, ele prometeu dar a posse dela e depois a sua descendência, não tendo ele filhos. Sabe quantos anos Abraão tinha mais ou menos aqui, quando isso aconteceu? 75 anos. E os homens não viviam mais como viviam antes de Abraão. 75 anos já era a parte final da vida. Ele só vai ter filho com quantos anos? 100. Ele duvidou? 25 anos se passaram, irmãos, depois que Deus chamou. Mas a promessa sempre permaneceu viva em um coração cheio de fé. É assim que é. A promessa das verdades espirituais sempre permanecem viva, fofinho, num coração cheio de fé. Num mundo caótico, num mundo capcioso, que quer afogar a nossa fé, que quer roubar de nós a nossa segurança, e que quer fazer a gente se apegar às coisas desse mundo. Mas nosso coração cheio de fé, apegado às coisas espirituais, não às coisas desse mundo, mantém viva as verdadeiras promessas no nosso coração, e o diabo nunca vai arrancar isso de nós. Nada, nenhum tipo de capciosidade. Não é a obviedade que fazia este homem crer. Não é o óbvio. Porque não havia obviedade, é um homem de 75 anos. Tem obviedade aí? Nunca teve. Deus não trabalha com o óbvio. Deus é extraordinário, meus irmãos. Deus faz coisas que o homem não consegue mensurar. Isso é fé.
Isso é a fé que Abraão precisava ver. Não era aquela fé corrompida, pagã que ele tinha. Ele tinha que ver um Deus pegar um corpo amortecido de 100 anos e dar um filho, e desse filho trazer a descendência. Por isso ele não pode se apegar. Por isso Estevão está dizendo isso. Porque o nosso pai estava apegado a coisas superiores, que apontava já o descendente, Cristo, que vocês crucificaram. É o que ele vai dizer lá no final. E para nós a aplicação é: somos peregrinos, aqui não pertencemos a este mundo, e temos que estar apegados à fé, não deste mundo, mas uma fé robusta, viva, que mantém viva as promessas que Deus nos deu. Quando Abraão chegou, o peregrino em Canaã, e ele passeava pelaquela terra, peregrinando, o peregrino nômade. Você estudou isso já, o que é o nômade, que vai estar fazendo tendas e desmontando e fazendo tendas e indo. Ele olhava para aquela posse de terra, ele não ficava lamentando: não, mas esse pedacinho aqui, Senhor, eu podia fazer aqui um puxadinho, né? Eu posso aqui plantar umas uvas aqui, umas parreiras. Não, ele dizia: eu estou vendo tudo isso. Um dia os descendentes ou o descendente governará esse lugar. Os meus descendentes, que está dentro da descendência, vão habitar, vão povoar tudo isso aqui. E o descendente vai governar daqui. Jesus. Promessas superiores, meus irmãos. É isso que desafoga o nosso coração. Promessas superiores desafogam o nosso coração de um mundo capcioso. Porque, irmãos, este mundo será transformado, porque um dia o rei, o descendente, Jesus Cristo, o prometido, governará neste mundo em um reino de justiça e paz. Promessas superiores que desafogam o nosso coração. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11, disse: vocês são peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros como Abraão. Nós não pertencemos a esse mundo, e louvado seja Deus. E não lamente se você não tem muitas coisas nesse mundo, porque você já é rico, rico, rico da graça de Deus. Não lamente se você não tem um carro novo, não lamente se você não tem uma casa como você queria ter. Isso não vale nada, isso não vai para frente, isso não tem peso eterno. Mas o que você já tem aí dentro, você foi redimido, você foi remido assim como Abraão foi remido. Você tem a fé que Abraão teve. E você habitará na Canaã celestial, como Abraão também habitará. E todo aquele que guardou esta fé, não o óbvio, esqueça o óbvio, vá para a fé, vá para o sobrenatural, meu irmão. Ainda que nesta primeira fase da pregação de Estevão, ele falou que Deus havia dito que iria, nessa sua descendência, ainda fazer algo. Veja aí o que ele vai fazer. E o que ele iria fazer quando prometeu, e que Estevão está contando aqui. E falou Deus. Olha, Deus falou, viu? Falando àqueles religiosos. Deus falou, vocês sabem. Que a sua descendência seria peregrina, em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Onde é que seria peregrino? Porque são peregrinos. Esse mundo a gente também não vive aflito. Esse povo que ele escolheu, que ele elegeu, foi afligido lá onde? Está falando da onde aqui? Do Egito, 400 anos. E disse Deus, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, julgarei o Egito, e depois sairão o meu povo, os peregrinos, sairão a peregrinar. E não peregrinaram? Quantos anos? 40 anos no deserto. Sairão e me servirão neste lugar. Em que lugar? Em Canaã. Queridos, ele está aqui mencionando Gênesis 15, quando Deus fez aliança com este Abraão. Quando Deus fez aquela aliança unilateral, você lembra que ele passou entre os sacrifícios, pedaços de animais? Deus passou por meio de um fogareiro e uma tocha flamejante. E aí ele prometeu que ia fazer isso. Mas aqui, tanto em Gênesis, escrito por Moisés, esse relato de Abraão de Deus fazendo uma aliança unilateral com Abraão. Tanto aqui em Atos, o registro de Lucas, do discurso de Estevão,
É idêntico, 400 anos. Mas em Êxodo, o mesmo Moisés que escreveu em Gênesis, 400 anos, vai dizer que é 430 anos. E aí, quem é que está certo? Moisés, depois, quando escreveu em Êxodo, vou ratificar aqui porque eu errei. Há contradição aqui em Atos, Gênesis, contradizendo Êxodo ou não? O que vocês acham? Não há contradição. Porque em Gênesis, 400 anos, aqui em Atos, 400 anos, os autores sagrados, Moisés e Lucas, querem entregar uma informação mais arredondada, mais geral, mais genérica. Eles não estão ocupados a dar informações com precisão. Lá em Êxodo, Moisés quis agora, naquele momento, registrar de uma maneira mais precisa. O povo está no Êxodo já. Então ele quis ser mais específico. E registrou 430 anos. Então, quando você vê isso na Bíblia, não fique doido nem entre em parafuso. E agora, quem está certo e quem está errado? Está todo mundo certo. Porque em uma perspectiva, era uma abordagem mais arredondada, mais geral. É assim que você tem que interpretar. E na outra, é uma abordagem mais específica. Vou tornar isso mais claro para você. Eu nasci em 1980. 1983, melhor dizendo. Agora eu estou sendo mais específico. Se eu falo que eu nasci em 1983, eu estou sendo mais específico, eu estou sendo mais exato. Eu quero dar informação mais concreta, como Moisés resolveu fazer em Êxodo. Mas quando eu digo também que eu nasci na década de 80, eu estou mentindo? Eu estou sendo mais geral. A década de 80, o ano 1983, é a mesma coisa. Como 400 anos engloba 430. Como a década de 80 engloba 81, 82, 83 e 89. Então é assim que a gente olha para essas coisas, quando parece que está existindo uma aparente contradição aí, né, nas escrituras. Então é um ponto teológico que eu quis trazer aqui para vocês, para falar a vocês. Mas o ponto aqui que ele quer mostrar essencialmente é que um dia esse povo voltaria redimido, e Deus que levantou um povo que iria afligir, iria julgar o povo que se levantou para afligir o seu povo, e depois daria a posse da promessa à descendência de Abraão. Por quê? Por causa da fé de Abraão, por causa da fé que ele sempre manteve. Por que tudo isso, queridos? Porque de Sião viria quem? O Messias. Por que Deus tem que mandar o povo peregrino? Porque está ensinando a fé para aquele povo. Por que tem que afligir aquele povo? Por que depois tem que ainda afligir o povo que afligiu o seu povo? Está entendendo? E colocar de novo na terra que ele prometeu. Parecia que 430 anos, Carlinhos, parecia que acabou. Não é? O povo está clamando há 400 anos por um libertador e não chega. Deus levantou um tipo de libertador que é Moisés. Por quê? Porque de Sião vem o Salvador. É o que está escrito lá em Isaías 59. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem das suas transgressões, diz o Senhor. Como diz também lá em Salmos: se de Sião viesse já a salvação de Israel. Isso aqui são desejos que eles tinham. Olha, já passou muitos anos que o povo saiu do Egito, e esses homens estão falando isso. Nós ansiamos por aquele que vem de Sião. Nós ansiamos por aquele que Abraão sempre acreditou, sempre aguardou. A descendência sempre aguardou pelo descendente, o remidor final do nosso povo. Abrem comigo Gálatas capítulo 3, versículo 6. Paulo deixou isso mais claro ainda. E evidentemente já chegou aqui em Paulo, 3,16. 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, o quê? Está vendo como eles são bem cuidadosos em não falar nem descendentes?
sabendo que descendentes estão dentro da descendência, mas o ponto principal aqui não são os descendentes, é o descendente, que é quem? Que é a razão das promessas. Não diz, e aos descendentes. Paulo é maravilhoso, né, rapaz? Paulo, ele vai deixando tudo mais fácil para a gente. Não diz aos descendentes, como falando-se de muitos, porém, irmãos, como de um só. O quê? E ao seu descendente, que é quem? Sempre apontou para Cristo. A história do povo de Israel sempre apontou para Ele. É isso, quando Estevão está comunicando essas coisas ali no Sinédrio, ele está querendo falar isso. A nossa vida tem que ser assim, irmãos, tudo em nós tem que apontar para o descendente, tem que apontar para o nosso Cristo. E vai se encerrar essa primeira pregação de Estevão aqui no verso 8. Estevão mostrando que havia um sinal neste povo que foi dado pelo Deus que se revelou. Havia um pacto que Deus deu a esse povo. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Tudo isso Deus veio construindo e deu a esse povo a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão, o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Eu vou falar sobre circuncisão de noite de novo, viu? O texto de Romanos vai falar sobre isso. Eu vou voltar a esse assunto de noite. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus tornou tão harmônico a pregação de manhã, essa parte final, que eu vou trazer para vocês de noite. Mas Estevão faz um salto temporal aqui. Ele sai de Abraão e já vai para os patriarcas. Ele fala que esse patriarca Abraão fez o quê? Ele circuncidou seu filho no 8º dia. E, evidentemente, quando ele vai falando assim, que depois veio de Isaque, veio Jacó, veio os 12 patriarcas, ele quer dizer ali que todos foram circuncidados também. Estão todos dentro de uma mesma aliança pactual, a circuncisão. Era o sinal, e eu vou falar isso com mais propriedade à noite, era um sinal que todo judeu, ou que todo hebreu, ou que toda a descendência de Abraão tinha no seu próprio corpo. Era a marca que mostrava que esse povo tinha um pacto com Deus. Era uma marca que pertencia a que Deus se revelou àquele povo. Era a marca que mostrava que aquele povo pertencia a um Deus. O princípio da circuncisão sempre foi apontar para a ideia de um povo que pertencia a um Deus, ao único Deus verdadeiro. Um povo que conheceu Deus. Então a circuncisão tem esse sinal. Apontava. Todos aqueles que estavam ali no Sinédrio eram circuncidados. Mas não conheciam verdadeiramente Deus. Todos que estavam ali no Sinédrio, meus irmãos, eram circuncidados por um sinal, e tinha um sinal no seu corpo que apontava para o Messias. Mas eles não mostraram que receberam o Messias e que aceitaram o seu Salvador. Eles o recusaram o descendente. Estevão era o único ali circunciso de coração. Aquele sinal que ele estava falando que os patriarcas tiveram na carne apontava para a cirurgia do coração. Ali no Sinédrio, somente Estevão tinha a marca do coração. Aqui no nosso meio, os verdadeiros servos de Deus, que são detetores da verdadeira aliança, que receberam verdadeiramente Cristo, são aqueles que têm a marca no coração. Não é a marca do exterior, não é o título, nada daqueles homens ali, mas quem carrega a marca no interior, no coração, vida transformada, que aponta para Cristo, essa cirurgia espiritual. Hoje, queridos ouvintes, onde é que Deus está se revelando? Onde é que Deus está se dando a conhecer? Você viu como Estevão vem construindo isso. E hoje nós temos a maravilhosa palavra de Deus que nos faz conhecê-lo. É na palavra do Senhor que conhecemos tudo o que precisamos a respeito de Deus. É aqui que Deus se revela. É aqui que Cristo é revelado para nós. Deus deixou a sua escritura para que nós nos relacionemos com esse Deus que quis um dia se revelar à humanidade. E você pode
hoje participar dessa maravilhosa verdade, recebendo e acolhendo a fé que Abraão um dia acolheu. E também você pode participar das promessas superiores às coisas deste mundo, como Abraão um dia acolheu. Hoje, querido ouvinte, você pode verdadeiramente viver esta aparição de Deus na pessoa de Jesus Cristo em sua vida. Hoje, a Escritura revela que Cristo é suficiente, que não existe nada mais suficiente ou maior que Jesus Cristo. Ele é tudo o que você precisa, e os 66 livros sempre das Escrituras Sagradas sempre apontou para Ele, sempre mostrou que Ele é a razão para este mundo, a subsistência para todo aquele que crê. Nós não aguardamos novas formas de revelação, Deus não vai fazer isso novamente. Ele já enviou o seu Filho, o descendente a este mundo, Ele já enviou o prometido Salvador, Ele já veio e Ele já entregou a sua vida naquela cruz para comprar a sua alma e para fazer você participante de promessas superiores e para te chamar para uma peregrinação neste mundo, até o dia em que você vai firmar os seus pés na Canaã celestial. Nós já somos peregrinos, já estamos peregrinando neste mundo, nós estamos tendo que lidar com a capciosidade deste mundo, sendo sustentado por aquele que habita em nós, o Espírito Santo, que é o penhor, a marca no coração daqueles que têm a cirurgia, não na carne, mas na alma, porque receberam Jesus Cristo. E você também pode viver deste mundo capcioso, marcado pela promessa do Espírito Santo, marcado com um novo coração, e um dia você poderá habitar nas moradas eternas, nas moradas de paz. Um dia você terá mansão celestial, um dia você terá posse de promessas superiores. Se você hoje acolher aquela fé que Abraão acolheu, se você agora receber como Abraão recebeu, se você passar a andar neste mundo, transitar neste mundo, ser um andarilho neste mundo da fé, não do óbvio, não da circunstância, além da obviedade, mas acima de tudo, na fé, na graça de Cristo Jesus, o Salvador. Aquele que foi prometido, que veio a este mundo, que pagou o preço numa execrável cruz, com seu precioso sangue, para remir a culpa do seu pecado. Aquele que redimiu Abraão, é aquele que redimiu muitos, e que pode redimir também a sua alma absolutamente dos seus pecados, e assim você ser marcado, como diz as Escrituras, circuncidando o vosso coração em Cristo, circuncidando-se para o Senhor, dedicando a sua vida para o Senhor, para que você seja reconhecido como alguém marcado, selado e de Cristo e de Deus, circuncidado no Espírito, no homem interior, não um estereótipo aparente, não uma alegria aparente que se esvai, mas a felicidade por dentro, aquele que é detentor da promessa superior, que tem o descendente habitando em si. Assim Deus se revele na sua vida, assim Deus se mostre a você, lhe retire do paganismo deste mundo, das trevas deste mundo, e lhe transporte para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino da sua glória, onde o seu Filho glorioso habita, está entronizado, e um dia reunirá com ele todos os salvos, todos os remidos, todos os que foram feitos filhos de Deus pela fé que Abraão teve. Acolha hoje mesmo Cristo como seu supremo resgatador, como a esperança da sua salvação. Pela fé, um dia você estará face a face com Ele e gozará da sua vida e das heranças maravilhosas e eternas que Ele prometeu a todo aquele que crê. Amém? Que Deus aplique a palavra dEle no seu coração. Vamos orar, irmãos? E eu quero já chamar os diáconos e vamos à ceia do Senhor. O ministério de louvor pode vir. Senhor, aplique esta palavra em nosso coração. Assim como este homem destemido, comunicando o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, ali diante do Sinédrio, que essas aplicações estejam em nossas vidas. O Senhor se revelou a nós, no alto daquela cruz, na morte do teu Filho, revelou-se
o Deus que amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos faz permanecer nessa promessa, Senhor, e chama tantos outros aqui presentes e ouvintes à tua maravilhosa salvação. Nós oramos com a mesma fé de Abraão, no nome de Cristo Jesus. Amém.